Estimado telespectador, boa noite. É bem-vindo ao programa Debate da Nação, este que é o primeiro de uma série de programas desta natureza que vamos abordar aqui para refletir em torno dos 40 anos da independência nacional em diversos setores. Neste primeiro debate, elegemos a agricultura e vamos olhar na vertente da agricultura em Moçambique, desafios e avanços em 40 anos da independência. Para analisarmos este tema, temos diversos quadros do setor da agricultura, economista, entre outros fazedores da agricultura, até mesmo agricultores. No painel principal, contamos com o engenheiro João Carilho, que foi vice-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, é presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural de 1979 a 1999 e trabalhou vários anos em prol do desenvolvimento rural no país. Contamos igualmente com o engenheiro Firmino Mucavel, que foi conselheiro econômico do presidente da República de Moçambique de 2000 a 2006, foi diretor executivo da nova parceria para o desenvolvimento de África, NEPAD, entre outros cargos que já assumiu, e é também docente universitário. Contamos também com o Dr. Raimundo Matula, que representa neste debate o Ministério da Agricultura, onde assume a pasta de diretor da Economia naquele Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Contamos também com o Dr. Rogério Manuel, que representa a Confederação das Associações Econômicas, CTA, e que compõe aqui o nosso painel principal. Iria começar mesmo com o Dr. Carilho, em torno da experiência de direção que teve no Ministério da Agricultura, depois da independência, para, de uma forma muito breve, fazer uma radiografia daquilo que é a agricultura em Moçambique, tendo em conta que esta foi indicada desde a independência como a base de desenvolvimento do país. E vamos procurar entender o que é que foi feito ao longo da história deste país para, de facto, a agricultura ser a base de desenvolvimento. Boa noite. Muito obrigado por este convite. É uma grande honra estar a participar nesta celebração dos nossos 40 anos da independência. A agricultura ocupa uma grande parte da população de Moçambique, representa aproximadamente 1/5 do produto interno bruto de Moçambique, e durante estes últimos anos não houve um grande avanço no domínio da produção e da produtividade, mas o que é um facto é que também não houve grandes recuos. Portanto, a agricultura foi capaz de manter-se como uma atividade importante e central do nosso país, apesar de todos os choques que tivemos logo a seguir à independência. E nós lembramos-nos desses choques, além da própria mudança de sistema e da exiguidade de quadros que havia nessa altura. É um facto que a agricultura se manteve e se mantém até hoje. Tivemos choques diversos, cheias, calamidades. A agricultura se manteve até hoje. Hoje temos vários moçambicanos que são agricultores, são empresários da agricultura, que eram muito poucos os que eram antes da independência. Portanto, eu posso dizer que a agricultura continua a representar a base do nosso desenvolvimento, não só do ponto de vista da economia, da vida das pessoas, como também como a atividade principal da maior parte da população do nosso país. Bem, há consenso entre diversos estudiosos de que em Moçambique a agricultura, um pouco depois da independência, a sua política não resultou necessariamente de uma planificação, mas de uma imposição histórica naquela altura que pretendia se evitar que as zonas urbanas perdessem assistência alimentar. E também por razões ideológicas na altura, que, dado a inclinação de Moçambique, que era marxista e socialista, e houve uma situação que praticamente rompia com aquele que era o modelo colonial da agricultura em Moçambique. Foram introduzidas machambas estatais, cooperativas e aldeias comunais. Gostava que nos contextualizasse em torno desta primeira experiência da agricultura em Moçambique e se foi sucedida ou fracassou. Isso também é uma tentativa de reescrever a história.
não foi só Moçambique que esteve nessa altura. Não se esqueça que em 1975 aconteceram muitas coisas, entre elas, por exemplo, o fim da Guerra do Vietnã. Quer dizer, a gente gosta de querer reescrever a história, mas não é bom. Então, eu preferia era tocar nestes aspectos mais concretos, que nós tivemos, não sei se recorda que as machambas estatais não foram nacionalizadas, não sei se recorda disso. A terra foi nacionalizada. Muitas machambas foram intervencionadas, mas praticamente nenhuma foi nacionalizada. É verdade que havia uma tentativa de mudar para uma modernização, que era o paradigma daquela época, era a modernização da agricultura, que não teve muito sucesso, por diversos fatores, não apenas por fatores da administração das próprias unidades, mas continua a insistir. Mas a agricultura familiar continuou e perdurou até hoje, abrindo novos espaços. Mas houve uma altura, salvo melhor opinião, que a agricultura familiar não merecia prioridade naquilo que eram as políticas do Estado. De alguma forma até era desencorajada, apoiando as machambas estatais e as cooperativas. Entretanto, mas veja aí o doutor Firmino Cavela abanar a cabeça em torno da minha explanação. Penso que... Desculpa, é preciso, talvez o doutor Firmino vai fazer isso, mas é preciso contarmos com as fases que houve. Desde o momento em que houve a independência, depois houve um momento da agricultura coletivista, vamos dizer assim, em que havia uma menor prioridade para o setor familiar. Mas eu recordo-me também da prioridade que o presidente Samora dava a isso, e numa reunião de Nacala com o administrador referiu isso. Depois houve uma outra fase, digamos assim, da introdução da economia de mercado, não é? que começa mais ou menos em meados de 80, não é verdade? E depois temos agora estas novas correntes de um bocadinho mais de modernização, vamos dizer assim, da agricultura. Mas eu acho que outros colegas meus podem tocar melhor neste aspecto da história. Doutor Firmino, vai favor. Boa noite e agradeço pelo convite. Há 4 parâmetros que nós tínhamos que utilizar se nós queremos ver as diversas fases do desenvolvimento da agricultura. Parâmetros econômicos, parâmetros sociais, parâmetros políticos e institucionais. Usando estes 4, sem entrar em detalhe, em pormenor, posso dizer que houve 3 fases. Uma primeira fase que foi de 1975, à altura da independência, a 1980, que foi a fase mesmo da definição daquilo que eram as capacidades produtivas do país, os meios de produção e os modelos de produção. Houve a fase 2, de 1981 a 87, que foi a fase em que, se lembra muito bem, é a década de vitória contra o subdesenvolvimento. E aí havia determinadas metas e era caracterizado por uma economia centralizada com as empresas, as grandes empresas, sempre lá. A terceira fase que começa em 1988, com o ajustamento estrutural, aquilo que nós chamamos hoje de economia do mercado. Olhando para estas 3 fases e olhando para a agricultura, primeiro vamos ver em termos de meios de produção, fatores de produção. No primeiro mandato, logo depois de 1975, a economia estava orientada para produtos de exportação. A forma como estava organizada a indústria era mais relacionada com a metrópole, com Portugal, e com aquilo que eram as políticas coloniais. E aí havia, primeiro, que criar a capacidade produtiva nacional, criar em termos de recursos humanos, em termos de recursos financeiros, até recursos materiais. Então aí encontramos uma série de definições que era preciso fazer. É por isso que em 1977 houve a Lei 6/79, Lei de Terras. O que é que fazia isso? Foi depois do 3º Congresso da Frelimo que começaram-se a definir os meios de produção, as formas de produção e a propriedade, incluindo os 3 grandes fatores de produção: a terra, a força de trabalho e o capital. Se nós tivéssemos o tempo, iríamos ver o que é que se fez na terra, o que é que se fez na força de trabalho, o que é que se fez lá. E aí, nessa fase, ainda
era aquela fase prematura, a agricultura centralizada ou agricultura comercial. Até se confundia que a agricultura comercial não poderia ser privada. Então as definições não estavam claras sobre as formas da agricultura, os modelos da agricultura e os meios de produção. É por isso que em 1980 o Plano Prospectivo Indicativo, que era preciso definir exatamente quais são as culturas, os recursos humanos, que tipo de recursos humanos formar, em termos de empresas, como deveriam ser aquelas empresas abandonadas, que eram empresas na altura, portanto, comerciais, algumas empresas que estavam a falir, como seriam utilizadas. É o Plano Prospectivo Indicativo, e aí começa-se a pensar naquilo que são as grandes empresas estatais. A reunião de 1982 em Chocó estava também nessa reunião de Chocó. O que é que se discutiu em Chocó? Foi, primeiro, qual deve ser a dimensão de uma empresa estatal. Isso foi de onde saíram os 20 mil hectares da empresa do Limpopo. Foi quando se discutiu a empresa de Maracuene e Matama. Então aí, o modelo de desenvolvimento econômico era a economia centralizada, grandes empresas, em que as grandes empresas deveriam suportar, deveriam apoiar o setor familiar. Por isso que eu estava a abanar a cabeça quando disse, o setor familiar foi abandonado, nunca foi abandonado. As formas de assistência e de promoção da agricultura de subsistência é que foram variando. Depois vem 1985-86, quando nós começamos a ter problemas da balança de pagamentos, quando começamos a ter problemas de baixa produtividade e da capacidade produtiva. Então foi dito que é por causa da economia de mercado, é por causa da falta da propriedade de recursos. É por isso que se define então os programas de ajustamento estrutural. Redimensionar aquilo que é o aparelho do Estado, incluindo a agricultura, que era preciso desfazer as empresas estatais, tinham muitos trabalhadores, não eram eficientes, era preciso trazer uma outra forma de produção. Na pequena e média empresa haviam cooperativas que também não eram produtivas, era preciso redimensionar as cooperativas e dar um novo modelo. Então entra a economia de mercado. Começam a surgir a necessidade de meios de produção privados, em que as pessoas poderiam ter isso. Mas a lei de 79 já não permitia fazer isso. Em 1992, discute-se então que a lei está ultrapassada. E começa-se em 95 a discutir aquilo que deveria ser a lei 19/79, de 1 de outubro, que é aquele que está vigente agora, que já redefinia a propriedade privada da terra, já redefinia a forma de utilização e propriedade da terra. Durante estas mudanças todas, os meios de produção passavam de uma forma para outra, os modelos passavam de um para o outro. Na década de 80, a extensão agrária foi introduzida. Na década de 90, ficou o fusco até hoje. Estamos a ter os modelos de extensão agrária. Mas qual extensão agrária? Porque temos 3 formas de produção agrária. Temos as empresas de subsistência. Como apoiar? São 80% de moçambicanos que estão envolvidos aí. Temos as pequenas e médias empresas que deixaram de ter só as culturas de exportação, começaram também a ter culturas têxteis, começaram a ter culturas de rendimento, etc, etc. Aí também era preciso definir que políticas de investimento, que políticas de insumos e fatores de produção. Daí então, em 1999, surge então a necessidade de, ao nível da SADC, se redefinir qual é o modelo. E também nessa altura começa-se a discutir o programa compreensivo da agricultura, onde se começam a colocar os pilares, onde a agricultura já é vista como um negócio. E foi transformada aquela nossa lei. Portanto, se vamos ver na Constituição, acho que é o artigo 102, no seu número 1 e 2, que a agricultura é a base. E também, se nós vamos ver no artigo 135, portanto, da Constituição da República, onde se fala da terra, pode-se conjugar, por exemplo, hoje, a forma de propriedade, a forma de extensão e a forma de financiamento. Então, o que é que andou mal neste período? Primeiro, a guerra. Não podemos esquecer isso, quer dizer, a capacidade produtiva nacional, na década de 80, foi completamente destruída. Segundo, os recursos humanos. Se queremos fazer a agricultura é terra, a força de trabalho. Durante esse período, praticamente, eram os camponeses que faziam, aqueles que eram formados já eram só nas cidades. Os empresários descapitalizados completamente, aqueles que tinham alguma coisa a fazer ficaram descapitalizados,
Eles não têm, até hoje, a maior parte deles não tem meios para fazer uma agricultura com capacidade, uma agricultura mecanizada, uma agricultura de altos insumos de rendimento e de produtividade. E chegamos agora, depois de 2000, surge aquilo que eu chamo a última pré-fase da fase 3, que começa-se a discutir a agricultura em termos daquilo que são os princípios da região e da África. Entre o CADEP com os seus pilares, então os países terão que ter um compromisso, terão que ter uma determinada percentagem do seu orçamento virado à agricultura, recursos financeiros. Começa a haver necessário os recursos institucionais que o Parlamento está a discutir, a lei da agricultura. Começam a existir as necessidades de redefinição de parcerias e de lei de parcerias, que é isso que estão a discutir, uma terceira fase. Estas foram as coisas que falharam no passado. Bem, penso que voltamos assim. Iria agora para o Ministério da Agricultura, para o Diretor de Economia, Dr. Raimundo Matum. Bem, há estes aspectos que foram colocados da nossa história, estamos a falar dos 40 anos, é bom de facto trazermos os dados para a nossa reflexão aqui, e aspectos que mostrar, falhas aqui que foram referidas. E que o principal entrave é apontado como a guerra das pesquisas que fizemos. Depois deste fator, há políticas e há estratégias adotadas pelo Ministério da Agricultura, entre as quais a política agrária e a estratégia de implementação, a política de pesca e suas estratégias de implementação, o Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário PROAGRO 1 e PROAGRO 2. Entretanto, destes programas, o PROAGRO que é dos mais, mas queria que se referisse às políticas e estratégias adotadas pelo Ministério da Agricultura e destas adotadas, quais são que consideraram bem-sucedidas em todo. Muito obrigado pela oportunidade de trocarmos impressões, discutirmos a nossa agricultura. De facto, o Dr. Firmino fez uma explanação bastante interessante sobre a periodização da nossa agricultura. Indo um pouco à sua pergunta, nós temos, em 1995, no âmbito desta periodização a que o Dr. Firmino se referia, a definição daquilo que é a política agrária e a estratégia de implementação, que define três coisas básicas. Primeiro, partindo da Constituição de 1990, que advoga a economia de mercado, define como prioridade para o setor o apoio ao setor familiar. Define a intervenção do setor privado, nomeadamente de pequenas, de médias e grandes empresas, mas também define um pouco aquilo que são as responsabilidades do Estado neste processo de desenvolvimento. Coisas como a provisão daquilo que eu chamaria de serviços públicos, como a investigação, a extensão agrária, os incentivos de diversa natureza e por aí fora. Este é o ponto de partida e esta política agrária e estratégia de implementação mantém-se até hoje. Todas as estratégias, os programas e os planos de ação que se seguiram, referiu-se ao PROAGRO 1 e ao PROAGRO 2, mas podíamos referir também ao atual, que é o PEDSA, Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, e o PNISA, o Plano Nacional de Investimento. Todos estes programas assentam exatamente naquilo que é a política e estratégia, política agrária e estratégia de implementação. Fazia menção à questão do PROAGRO. O PROAGRO foi concebido fundamentalmente como um programa de fortalecimento da capacidade institucional de intervenção no setor agrário, fundamentalmente. E concentrou-se na criação de capacidades institucionais, já que o Dr. Firmino se referia, na criação de capacidade institucional de liderar o processo de desenvolvimento agrário, sem intervenção direta como tal, mas criando todo um ambiente, todo um conjunto de condições institucionais para desenvolver o setor agrário. Um dos resultados que até hoje nós podemos ver, por exemplo, na área de recursos humanos, que é um fator extremamente importante no desenvolvimento da agricultura. Hoje em dia nós temos, por exemplo, praticamente em todos os distritos, temos técnicos superiores formados na área da agricultura. Temos os serviços distritais de atividades económicas com o mínimo de condições de trabalho. Instalamos os serviços de extensão, nós estamos neste momento com cerca de 1.200 extensionistas. Portanto,
Foi esta capacidade, em primeiro lugar, que foi criada exatamente para fazer face a este período de transformação em que há um aumento do investimento privado, seja ele nacional, seja ele internacional. Portanto, este era o escopo, esta era a essência do PROAGRE. Da informação disponível, um dos aspectos que ditou a reflexão e a revisão do PROAGRE 1, que fundamentou a existência do PROAGRE 2, é esta mesma inclinação ao apoio institucional. Recordo-me que o Ministério da Agricultura era criticado em torno de ter adquirido mais viaturas em relação como apoio institucional, não necessariamente os meios de produção. Pois, é por isso que eu insistia na essência do PROAGRE como centrando-se na capacitação das instituições para intervirem. Repara que o PROAGRE 1 e o PROAGRE 2 acontecem num momento em que há um processo de, digamos assim, de desengajamento do Estado na intervenção direta, na produção. Preciso olharmos para o PROAGRE, por exemplo, é estabelecido exatamente no momento em que passa-se de todo um processo de privatização daquilo que eram as empresas estatais. Portanto, há um processo aqui de desengajamento do Estado na produção direta, na concepção de que a intervenção do Estado na agricultura tem que centrar-se fundamentalmente na criação de um ambiente propiciador ao desenvolvimento do setor privado, na regulação da agricultura, na provisão dos serviços públicos, como eu me referi, a questão da investigação, a questão da extensão, e só para referir a alguns. Desse ponto de vista, no âmbito do PROAGRE 1 e do PROAGRE 2, deixa de haver uma intervenção no sentido de produção direta. Deixa de haver essa intervenção direta. Veio a haver depois, mais tarde, quando tivemos a crise económica internacional, nomeadamente quando tivemos a questão da alta de preços de alimentos, voltou historicamente a haver uma intervenção direta, nomeadamente na questão de provisão de semente, mas como uma situação transitória para resolver a crise a que estávamos presentes. Portanto, é importante entender o PROAGRE neste sentido. Não era exatamente um programa orientado para a intervenção direta do Estado na produção agrária. Bem, muito obrigado. Penso que poderão ser colocadas questões para até o Ministério da Agricultura noutra fase. Iria agora para o Presidente da Confederação das Associações Econômicas. Qual é o nível destas políticas que são anunciadas aqui, as estratégias e políticas que são anunciadas pelo Ministério da Agricultura? Qual é o nível de envolvimento do empresariado nacional e em que fase da nossa história o empresariado nacional envolve-se na agricultura? Obrigado por este convite que endereçaram, portanto, a CTA. Primeiro dizer que talvez iria falar do 89 em diante, quando começam as privatizações. Dizer que nasci e cresci, meus pais eram agricultores e criadores de gado. Portanto, tenho uma história longa e experiência longa na agricultura. Não vou falar de leis, mas vou falar daquilo que se fazia. E aquilo que não se faz hoje. Portanto, olhando para aquilo que é o cenário neste momento da agricultura em Moçambique, ainda estamos muito perdidos. Perdidos com todas as políticas que estamos a tentar desenhar e com todas as leis que estamos a tentar trazer hoje para fazer a agricultura. Digo isto porque estou num país onde cerca de 36 milhões de hectares são aráveis, onde num país em que 3,3 milhões de hectares são irrigáveis, mas que neste momento só 10% de 36 milhões de hectares é que são cultivados. E cerca de 50 mil hectares é que são irrigados, dos 3,3 milhões de hectares. Então, aqui há um problema muito sério.
não diria que são as políticas e tudo o que se falou, que respeito muito, são pensamentos. Estou no campo, eu sou produtor de arroz. Extensionista, que é mais um encargo para o Estado, se vê a minha machamba, foi para me perguntar quantos hectares é que eu produzi, para fazer o relatório para a direção distrital. Qual é a vantagem desse extensionista? Não estou a ver. Produzimos, na altura, não haviam extensionistas. Moçambique foi um dos maiores exportadores de cereais, outrora. Não haviam extensionistas, não haviam estas políticas todas e trabalhava-se. Haviam resultados. Hoje, discutimos tanto sobre o financiamento. Há aí uma almofada encontrada, o Moçambique tem, o BCI tem, o GAPI tem, mas o custo do dinheiro para fazer agricultura continua o mesmo. Não baixou. O custo para o financiamento, o custo de financiamento para a agricultura continua o mesmo. Depois de termos tantas almofadas que temos por aí hoje para este setor. Portanto, há muita coisa para se discutir sobre a agricultura e discutir a sério. E é uma coisa que eu entendo como Rogério, que nós estamos a ficar para trás, a pensar de uma maneira, não sei se diria assim, ficaria bem dizer que gostamos muito de viajar para reuniões lá fora e deixarmos de olhar aqui para dentro de casa. E aqueles que nós reunimos com eles, muitas das vezes, são os maiores estrategas que nós temos, com estratégias bem definidas para poder ter este país como um país para vender e não para produzir, para poder competir com eles. Bem, muito obrigado. Penso que o representante do Ministério da Agricultura vai poder comentar em torno das observações que colocou, para além também do nosso painel, até os comentários mesmo da plateia. Doutor Carrilho, teria alguma observação em torno das políticas? Referimos aqui às políticas que foram implementadas. Pelo menos nos últimos anos podemos enumerar pelo menos 5, uma em função da outra. Qual é o reparo que tem em torno dessas políticas? Por uma substitui outras, se calhar outras fracassaram. Eu gostaria de mencionar uma coisa. Quando a gente escreve a gente escreve a história para convir ao nosso argumento. E era bom que fugíssemos dessa tentativa. Eu penso que as coisas estão a funcionar. Nós primeiro fomos para um extremo, depois fomos para outro extremo, e agora vamos nos aproximando aos poucos. Antes nem sequer falávamos aqui de juro para a agricultura, nem se falava disso. Também não é verdade que não havia extensionistas, o ICM era o quê? Portanto, houve muitas evoluções no meio disto, não é assim? Depois o Estado intervém, depois o Estado não intervém nada. Depois, agora estamos a ver, não, mas é bom o Estado intervir um bocadinho. Então, são estas aproximações sucessivas que eu acho que é importante registar. Algumas das pessoas que aqui estão são o resultado dessas políticas. Nós estudamos por causa dessas políticas. Alguns dos que estão aqui. Alguns dos que estão aqui são agricultores por causa dessas políticas. Não é? E muitos dos que não estão aqui estão a trabalhar por causa dessas coisas. Nós introduzimos novas culturas. Por exemplo, soja. Quantos quilos se produziu em Moçambique de soja em 1974? 0. Temos que ver as coisas também. Portanto, é preciso nós não querermos fazer as coisas para dizer vamos sofrer sozinhos aqui porque fizemos tudo mal. Não foi tudo mal. Estamos vivos. Estamos aqui a conseguir debater e a ir crescendo e ter cada vez mais técnicos, porque eu faço a minha estrutura de análise é diferente. A sua tem que ver com o trabalho, capital. A minha é o desempenho, os recursos humanos,
a evolução das instituições e da intervenção das instituições nisso, não é assim? O número de novos agricultores moçambicanos que surgiram. Quem fez contas? Mas a questão que foi aqui colocada, doutor, em relação à disponibilidade da terra que existe em Moçambique, terra arável, capacidade de irrigação, e que está praticamente subaproveitada ao encontro daquela... Isto nos conforta, isto não nos revolta? A mim não me revolta. E eu acho que com a terra que nós estamos a usar hoje, podemos alimentar todo o país e exportar, se usarmos as técnicas e as tecnologias adequadas. Não é verdade? A mim não me revolta isso. A mim o que me revolta é termos um mercado bom de carros de segunda mão, mas não ter um mercado bom de tratores de segunda mão. Ter um bom mercado de chopela de segunda mão e não ter um bom mercado de segunda mão de motobombas. Isso me revolta um pouco, mas não me revolta se eu puder manter os outros não sei quantos milhões de hectares sem tocar e guardar para as próximas gerações. Eu prefiro. Vamos deixar nosso umbigo a crescer, não é assim? Vamos lá, vamos deixar nosso elefante andar. Qual é o problema? Por que não usamos bem esses 5 milhões de hectares que estão aí? Nós estamos a usar 5 milhões de hectares. Temos 5 milhões de hectares. 5 milhões de hectares, não sei, aqui temos profissionais dessa área. Eles podem dizer quantas pessoas podem alimentar 5 milhões de hectares. Muito obrigado. E vamos mesmo agora observar um breve intervalo para voltar na segunda parte, para estender este debate para a plateia, mesmo para ouvirmos dos fazedores da agricultura, entre outros entendidos na matéria, o que mais pode-se fazer em torno da agricultura em Moçambique. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júris. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade, da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço. Mais uma vez, boa noite, estimado telespectador. Voltamos para a segunda parte do programa, que olhamos para os 40 anos da independência nacional e analisamos a agricultura nestes 40 anos, olhamos para avanços e desafios. Nesta segunda parte, vamos ouvir as contribuições da plateia. Já vejo o microfone aí à frente, peço para se identificar e colocar a questão ou contribuição em torno deste debate. Bom, muito obrigado. Meu nome chamo-me André Mandlade. Tenho o privilégio de dar pontapé de saída deste lado de cá. Bom, falar de agricultura nos 40 anos que este país já tem de idade é falar da vida de um povo. É falar de vitórias, de derrotas, de avanços e de recuos. Mas é importante que possamos situar o telespectador para o contexto da idade que o país tem perante uma situação de agricultura cobrir 80% da população. Sendo um tema muito vasto, não é possível alguém intervir e explanar o raciocínio da vida que já faz 40 anos. Mas eu vou pegar um ponto na base daquilo que o painel principal focou. O Dr. Rogério falava de a área direcionada para a agricultura estar a ser explorada em 10%, num total de 36 milhões de hectares. Eu queria dar o acréscimo de que nesses 10%, 8% é o setor familiar, segundo os estudos, o que significa que o setor privado só está a cobrir 2%.
aonde vamos para este país deixar de importar cebola, deixar de importar alho, coentro, coisas que outrora, mesmo na agricultura de guerra, nunca foram importadas. É interessante, e isto está na memória do povo. Quando se fala de agricultura, houve um bom período de 16 anos que se chamou agricultura de guerra. Mas nós, para além de produzirmos, exportávamos para alguns países. Estou a falar do tomate e de outras culturas. Agora, o que eu, perante uma situação de este debate, ter especialistas, cientistas, sobretudo representantes do governo, que é meu parceiro, gostaria de apelar para que todos os parceiros fossem atrás de uma varinha mágica para uma estratégia não de investigação dos caminhos, porque os caminhos já estão conhecidos. O que é necessário para este país voltar, sem ferir os usos e costumes da agricultura familiar, mas irmos para a agricultura comercial no verdadeiro sentido, porque eu estou preocupado com a classe trabalhadora, que para além de discutirmos o trabalho digno, vão perdendo os poucos postos de trabalho que detinham, porque a tendência das empresas é de produzirem para subsistência. Sentimos de que este país há uma necessidade de, o mais rápido possível, deixar de importar pequenos produtos que, mesmo no tempo de economia de guerra, esses produtos eram produzidos localmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, penso que ficou a questão. A minha explanação foi direcionada para uma nova ação conjunta para lançarmos a agricultura, com vista a que os 40 anos tenham o verdadeiro sentido da nossa independência. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que vão comentar. Sim, doutor Mcanhé, faz favor. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores. Também queria saudar o nosso painel e dizer que, de facto, este tema do desenvolvimento da agricultura é um tema central da vida dos moçambicanos. O doutor Rogério aqui, quando dizia que é filho de agricultor, eu também me identifiquei muito com ele, se calhar até a um nível muito mais rural e mais familiar mesmo. Muitos de nós somos resultados do esforço de camponeses. Então, quando nos reunimos e discutimos primeiro os passos dados ao longo dos 40 anos da nossa independência, e são apontados momentos bons, momentos não bons, momentos de desafio, eu sou muito mais tentado a olharmos para a frente, o caminho em frente, porque fazendo um diagnóstico daquilo que é a agricultura hoje, penso que todos nós concordamos que o cenário não é muito bom. Podia ser melhor. Há dias estava a ler um livro sobre a Tanzânia, de um tal Goran Hayden, Campesinato Incapturável, que há um nosso sociólogo aqui escreveu, acho que o professor Carlos Serra inspirou-se nele nas eleições, diz o eleitorado incapturável. Mas a origem é mesmo do campesinato incapturável. E aqui há uma crítica a estas políticas do Djamá, do socialismo, das cooperativas, das aldeias comunais. A conclusão a que ele chega é que os camponeses, eles estão lá, com políticas ou sem políticas. Os camponeses estão lá e rezam que chova, pelo menos. Mas eu acho que nós, como os fazedores das políticas, temos que ter um nível de intervenção um bocadinho mais ousado, olhando para aquilo que é a experiência de outros países, não muito distantes, não desenvolvidos. Mesmo aqui na região, eu penso que os nossos panelistas conhecem muitas experiências e boas experiências
sobre como é que nós efetivamente vamos dar este alento que o camponês realmente precisa para não só produzir meio hectare, mas um pouco mais. Aqui vizinhos como Botsuana, eles definem o agricultor familiar, aquele que cultiva até 5 hectares. E o Estado tem uma ação de intervenção. Portanto, qualquer um pode fazer agricultura familiar, é só ir aos serviços distritais, tem lá disponível os insumos, o trator, etc., até 5 hectares. Bom, começa a procurar o banco, financiamento, quando vai mais além disso. No nosso caso, qual é a visão que nós temos? Foi dito aqui que algumas das políticas que foram experimentadas desde o PROAGRE incidiram mais na questão da capacitação institucional das instituições, neste caso do Ministério. Eu acho que isso não é mau, mas temos que olhar para o objeto da nossa discussão, que é o agricultor, que é o produtor. Eu, estando na Assembleia da República, presidindo a Comissão da Agricultura, um dos grandes debates que temos vindo a fazer nos últimos 5 anos é exatamente vermos que medidas de políticas firmes deveria o nosso país, Moçambique, adotar, que toda a gente saberia, bom, os princípios daqueles que se envolvem, as garantias daqueles que se envolvem na agricultura são estas, estão assentes numa legislação específica. Quer dizer, não defendo a legislação por estar no Parlamento, mas eu acho que um Estado organizado, uma sociedade organizada, a sua base é a legislação. E se nós só nos circunscrevemos naquilo que a Constituição diz, no artigo 103, a agricultura é base do desenvolvimento econômico, ponto final. Não traduzimos isto em princípios muito concretos, que toda a gente conhece, vamos ter estes problemas que estão ditos aqui, quando vou ao banco, bom, você está a fazer agricultura, quer dinheiro? Não, é risco isso aí. Mas a questão que a gente coloca é comer, alimentar as pessoas, é risco. Muito obrigado, doutor Canhei. Faz favor, doutor. Sim, sim. Muito obrigado. Bom, eu acho que a história serve para a gente recordar algumas coisas, mas eu diria o seguinte: quem, como eu, esteve envolvido numa empresa que até 1985 era a principal exportadora de todos os produtos agrícolas neste país, é com muita tristeza que vejo que hoje não somos capazes de exportar chá, não exportamos a cópera, não temos sisal para exportar, não temos amêndoa, pronto, caju, há de vir aí também outro aspecto. Quer dizer, dos 14 produtos agrícolas que nós exportávamos, eu quase que não vejo nenhum neste momento, tirando o chá que tem meia dúzia de toneladas que são exportadas. A que é que se deve isto tudo? A este grupo, a esta listagem toda de estratégias e de produção, ou é efetivamente algo que está a falhar neste processo todo? Portanto, o que me parece é que é fundamental que, quando entramos para a economia do mercado, abandonamos pura e simplesmente toda esta gente. E não podia acontecer uma coisa dessas. Eu acho que este foi o grande erro que se cometeu, que quando passamos para uma economia de mercado, deixamos de perceber as nossas próprias prioridades nacionais, o que é que devíamos e onde é que devíamos meter os ovos para poder avançar. É aquilo que já foi dito aqui, o problema do financiamento, o problema das infraestruturas. Porque eu não vejo, francamente, não vejo que daqui a 20 anos o sector familiar vai continuar na situação em que se encontra. Precisa de apoio, precisa de extensionismo, precisa de ser potenciado para ser, de facto, um agricultor. Bem, há um aspecto, doutor, aqui. Na economia de mercado, quando um produto ou uma atividade é rentável, impõe-se, quero crer. Estes produtos que aqui listou, éramos competitivos? Quais são as razões de abandono, é mesmo a economia de mercado? Eu não sei se é só a economia de mercado, é preciso olhar para uma economia no seu geral. A pergunta que eu faço: quem são, ainda hoje, nos Estados Unidos,
ainda hoje na Europa se subsidia as pessoas para exportarem. Nós não tínhamos essas condições, é verdade que não tínhamos as condições, mas passar de exportadores como éramos da batata, passarmos a ser importadores de batata, importadores de tomate, algo está errado. Mas numa situação em que subsidia-se para se exportar o sisal e só temos déficit no arroz, como é que nos posicionamos? Como é que olhamos para o governo que, por exemplo, pode estar a subsidiar a exportação, que precisa de ser subsidiada, não necessariamente, não precisa de ser subsidiada para ser colocada no estrangeiro? Mais do que falar de exportação, nós nem sequer conseguimos alimentar a nossa própria população. É isto que é preciso ver. Como é que, passados estes anos todos, ainda temos bolsas de fome no nosso país? Em que termos, o que é que está a falhar aqui neste processo todo? Então, estou de acordo com alguns colegas que aqui me antecederam, é que temos que olhar para a frente, mas não pode ser só fazer estratégias sem meter ali os elementos mecânicos de como fazer funcionar essa estratégia. O que é preciso fazer para isso? Foi dito aqui que é uma pena não termos bombas de segunda mão. É verdade, se calhar é isso, mas devíamos ter dado mais prioridade às bombas do que bombas de água do que os carros. Porque primeiro é preciso alimentar. E eu acho que aqui está a falhar. Quando falamos de que a agroindústria, falamos nos últimos anos sobre a agroindústria. Que agroindústria é que nós estamos a falar neste país? O que é que aconteceu aqui na agroindústria? A indústria do caju, conhecem a história muito bem, fomos obrigados a fechar a indústria para poder pagar. Ainda hoje, eu, por exemplo, pessoalmente, ainda hoje a minha empresa está a pagar as contas do desastre do caju. Ainda ficamos com essa criança nas mãos. Mas não por nossa culpa, porque nos venderam gato por lebre, como se costuma dizer. Porque privatizaram dentro de um determinado processo e 6 meses depois mudaram completamente as regras do jogo, para nos atirarem para a fossa. E esse não devia ser permitido que isso acontecesse. Porque empregávamos 10.000 trabalhadores, hoje quantos é que estão a trabalhar na indústria de caju? É isto que se pergunta. Quem fala de madeiras, é a mesma história. Ainda hoje, há dias atrás, vi um relatório que me deixou completamente abasbacado. 90% das exportações do país são ilegais. Até onde é que a gente já chegou? Então, o que é que aconteceu? Se nós, no tempo difíceis da guerra, etc., conseguimos controlar essas coisas todas, agora que temos todos os meios, não conseguimos controlar? O que é que se passa? Onde é que estão os interesses? Quem é que está a fiscalizar isto tudo? Então, como é que se conseguiu exportar tanta madeira sem que ela tivesse sido registada e ter dado entrada das respectivas divisas do nosso país? Portanto, foi-se criando condições. A economia de mercado, desculpem aquilo que vou dizer, mas não é. A economia de mercado não é anarquia. Tem regras e tem normas para fazer funcionar as coisas. E não devia ser assim. Portanto, aquilo que está a ser dito aqui, se quisermos produzir, temos que entrar, mesmo o arroz, os cereais, etc., se quisermos produzir, temos que entrar numa escala para poder competir, é verdade, mas é preciso dar tempo para as pessoas chegarem a essa escala. Se não atrairmos as pessoas e fazermos com que os poucos que estão abandonem essa atividade, é evidente que tudo isto vamos virar aquilo que se chama para um grande bazar de importadores. Porque vamos ter dinheiro para esse efeito. Obrigado. Sim, vejo o microfone. Peço para se identificar e colocar a contribuição. Boa noite a todos. Agradecer esta oportunidade de estar aqui a refletir sobre as nossas vidas. Concordar com o painel principal em certos aspectos, especialmente no aspecto do Sr. Rogério Manuel, quando diz antes sempre trabalhamos e tivemos comida. De repente não temos comida. Falar mais nestes aspectos. Não porque tudo que se colocou não seja problema, mas eu olho para o problema
no sentido de ir para frente. Recordamos para refrescar as nossas memórias e saber e ver e abrir caminhos, dizer o que fazer. Não só vale dizer que o setor familiar está em maior percentagem. Para ele estar em maior percentagem, evoluir e trazer resultados para estas mesmas famílias e para o país, alguma coisa deve-se fazer. E é reflexão de todos nós. Lá nas zonas rurais, as pessoas estão lá. As pessoas que praticaram esse trabalho todo e deram resultados, estão lá. Criaram as suas famílias, formaram os seus filhos, um bom número deles, até alguns estão aqui presentes. Foi lá naquela machamba da mãe, da avó. Então, neste momento, as pessoas continuam lá. O que é que está a faltar? Se este setor é a maioria, o que é que não está sendo dado a este setor para alcançar o que é possível? Porque para nós caminharmos e caminharmos bem e voltarmos a ser aquele país de grandes agricultores, como ouvi aqui, e exportadores, não nos falta nada. Temos terra suficiente, temos água o suficiente para regar as nossas terras e temos pessoas com capacidade de fazer as coisas. Podem precisar de subsídios técnicos, financeiros, sociais. Então, o que é que nós queremos que aconteça? O que é que nós estamos a pensar que devemos fazer para que essas coisas que vão trazer a melhoria das nossas vidas aconteçam? Eu vou dar pequenos exemplos. Nós, no bloco o bloco que eu estou a representar aqui, que é a Moamba, é um bloco que, e não estou a falar dos 3 blocos que eu conheço, um bloco só, são 480 hectares. O que é que significam 480 hectares para a província de Maputo, para o país? Quais são as reflexões que se fazem? Não exatamente para aquelas pessoas que são os gestores do bloco. O bloco de 480 hectares pertence a uma instituição. Os camponeses estão lá como gestores, mas não são donos daquela porção de terra. Então, o proprietário, o que está a pensar para fazer a progressão só daquele espaço, para não falar de muito mais. Mas proprietário refere-se aqui ao Estado? Ao Estado, sim. O gestor está lá, o beneficiário está lá, mas ele não é proprietário. Então, considera que o fato da terra ser propriedade do Estado, isso de alguma forma condiciona a atividade agrícola em Moçambique? Bom, eu não queria cortar o meu fio de pensamento e continuar a dizer o seguinte. Sim. Porque o que eu quero frisar é que não falta condição para o progresso da agricultura em Moçambique. Falta pensarmos todos o que é que nós estamos a fazer, o que é que devemos fazer e como devemos fazer essas coisas. Mas temos aqui, isso é que está a faltar. Temos aqui o representante do Ministério da Agricultura. O que gostava que o Ministério da Agricultura fizesse? Vou acrescentar um pouco só. Por exemplo, começamos a época hortícolas, é um exemplo pequeno só. Nós preocupamos-nos muito com coisas, às vezes, que não nos dizem nada. A nossa base alimentar é milho. Mas quando chega abril até agosto, quase que não nos falamos, nem com o Joshua, nem com a Cubia,
por causa da semente de batata reno. O que me diz a mim batata reno? O que diz a minha mãe, a minha tia, a minha avó, batata reno? E ela não tem milho para pilar, para fazer papinha para a neta. Batata reno faz o quê? Mas criamos intrigas, inimizades por causa de semente de batata reno. Onde é que já fizemos a pergunta entre nós, onde está semente de milho para eu comer chima? Não é para eu vender, para eu comer chima. Quantas vezes já nos foram entregues sementes sem germinação nem de 50%? Agora que eu estou a falar, quantos pacotes de semente, de alface, de cebola, que não germinaram? Quanto milho foi entregue nas associações e o milho não germinou? Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes. O problema não é problema institucional, não sei como chamá-lo. O problema é de atitude nossa. Vamos mudar de atitude e vamos perceber que a solução está conosco. A solução está conosco, a terra é nossa. A água está lá. As pessoas estão lá, sabem fazer. Estes camponeses já passaram por vários seminários, já foram ensinados até a processar james, a processar compotas disto e daquilo. Mas o filho continua a comer pão com pão. Bem, muito obrigado. Penso que ficou essencial da... Veja aí o microfone. Sim. Se faz favor, depois. Sim, sim. Está ligado, pode intervir, sim, sim. Bem, penso que terá o microfone, sim, sim. Penso que agora sim. Ok. Sim, muito obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Queria me referir aqui a um aspecto que eventualmente nos está escapando e que de alguma forma tem a ver com produtividade e produção. Se nós olharmos e perguntarmos dos 3 milhões que foram referidos aqui, se calhar até um pouco mais, qual é a base? Qual é o aspecto fundamental que atiram à terra? Qual é aquele elemento que é atirado à terra para nos dar comida? É a semente. Hoje, daquilo que é a produção de semente, daquilo que é, se quisermos, semente melhorada e não certificada, também há diferença. No fundo, vamos encontrar que a maior parte da nossa população troca semente entre si. Porquê? Porque não tem onde ir buscar aquela semente de qualidade, certificada, que lhe possa, no mínimo, garantir aquilo que seria uma produtividade aceitável para as condições em que ele estiver a produzir. É verdade, temos aqui melhoradores, aqui no painel. Temos, se calhar, também distribuidores de sementes. Mas qual é a semente que tem? Falou-se do milho aqui. É caricato que nós melhoramos o milho aqui em Moçambique e hoje temos que comprar a patente desse milho que nós produzimos aqui em Moçambique. Porque não resistamos. Não resistamos. Mas temos que comprar essa patente. Para quê? Para fazermos a multiplicação e entregarmos aos nossos produtores. Esse é um aspecto que eu queria me referir. Um outro aspecto que também queria me referir era que, numa conversa com um amigo, ele tão simplesmente disse: nós estamos aqui num café, estamos já há mais de 20 minutos, em condições normais, num outro país, 10 minutos depois da gente sentar e acabar o nosso café, ou quando estivéssemos a tomar o nosso café, a terminar, já estaria alguém a dizer: senhor, eu preciso deste lugar. O que eu quero dizer é que, eventualmente, o nosso mercado, para alimentação, pelo menos, ainda é pequeno. E como tal, esteve aqui a referir o meu colega de painel, o Sr. Patel, o Dr. Patel, de que ele exportava, através da empresa, 14 produtos. O que é feito deles?
Eventualmente, nós, Moçambique, temos que pensar como um país exportador, primeiro. E pensando como um país exportador, eventualmente vamos começar a fazer as contas para trás para saber o que é que nós precisamos para a alimentação. Felizmente, temos em Moçambique aquilo que nós chamamos de Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição. E hoje já temos o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Quais são as contas que nós temos que fazer para saber, no final do dia, quanto de produção de A, B, C e D produtos precisamos para que, não necessariamente sermos autossuficientes em tudo, mas pelo menos naquilo que o nosso país tem como potencial, podermos suprir e ainda exportar. Bem, então, esses são alguns aspectos, mas também, se calhar, só mais duas coisas. Queria me referir, por exemplo, aqui o engenheiro Carrilho fez referência à soja, que não produzíamos há algum tempo atrás. Hoje, já estamos em cerca de 70 mil toneladas. Mas precisamos de produzir ainda mais. Se for ao campo perguntar àquele produtor que está lá, se alguém lhe obriga, ele vai dizer que o mercado é que lhe obriga. Nada mais do que isso. Um outro aspecto é florestas, que nós não estamos a referir aqui. O nosso país, uma única província, tem o potencial para ser a maior floresta plantada, refirmo, de África. O que é que estamos a fazer com isso? Bem, era esse aspecto que queria me referir. Muito obrigado. Peço para passar o microfone aí atrás. Muito obrigada. Eu chamo-me Anabela Mabota, do Ministério da Agricultura. Acho que as pessoas, quando ouviram falar do tema e relevância, devem estar à espera de ouvir alguma coisa como o que é que nós registramos como sucessos, né? Então, acho que há alguns sucessos, mas, resumindo, posso dizer que, em termos de desempenho do setor, ainda continuamos com uma agricultura de subsistência. Este é o pano de fundo. E condicionado a quê? Há vários fatores e um deles, acho que a nossa colega produtora do Moamba referiu-se muito bem, e acho que o Higino também um pouco, é a questão de acesso aos mercados. Os mercados de fertilizantes, os mercados da semente, os fatores de produção. Yeah? Então, tradicionalmente, nós se calhar viemos de uma cultura em que estas coisas todas eram encontradas num lugar, ou eram empacotadas, de forma a chegarem às pessoas que produzem, ou eram trocadas quando se tratar do setor familiar. Yeah? E, entretanto, hoje, né, as pessoas esperam receber de uma ou de outra forma, esperam que estas coisas venham ter a si. Porque não tem um lugar, provavelmente, onde possam ir dizer que nós vamos lá a esse lugar e vamos lá comprar a um determinado valor, e se houver um problema, como disse a nossa produtora, ir lá reclamar. Eu comprei uma semente que não germinou. Hoje nós temos parceiros de desenvolvimento no país que promovem programas também, que podem também trazer essas sementes que não germinam. Se não germinou, vai ter com o parceiro. Ele já não está lá. Então, estamos a falar de infraestruturas, né, de mercado que podem ajudar a limar algumas das lacunas dentro do setor. Mas, em termos de participação do mercado, mesmo assim, posso dizer que 40% dos mais pobres hoje não têm acesso a esse mercado, por várias razões estruturais. Estamos a falar das vias de acesso, existência, telecomunicações, estamos a falar de informação que também não tem. Mas houve alguns avanços. Eu gostei quando o engenheiro Carrilho falou da questão da soja. Yeah? A soja é uma cultura que hoje provavelmente merece a atenção do mundo, yeah? Porque houve pessoas destemidas e atrevidas que começaram a produzir a soja numa perspectiva de exportar pequenas quantidades. Eu recordo que algumas ou primeiras toneladas de sojas que foram exportadas foi para a Noruega, que estava à procura de produtos com uso de pesticidas e fertilizantes muito baixos. Estamos a falar de mercados de nicho e começaram a ir para esse. Então temos uma oportunidade. O fato de nós estarmos a usar insumos baixos, ainda assim temos oportunidade noutros mercados. A questão é que políticas é que estão a ser pensadas para esta área ou esta cultura que é nova? Quem são os atores que estão lá? E provavelmente trabalharmos nas necessidades dos atores.
O Gino falava bem aqui da falta de semente, falava da questão de quem promove a cultura, yeah? Mas as pessoas que estão a promover provavelmente não têm esta ligação com as pessoas que estão a fazer as políticas. Hoje, provavelmente, a soja não é prioridade para o governo. E estava aqui a dizer à senhora de Moamba, eu não quero saber de batata, eu quero saber de milho. Então é preciso nós começarmos a falar com as pessoas que estão a produzir. Qual é o teu problema? Então o governo, em termos de empacotar, provavelmente não é prioridade para o governo a soja, porque não são as pessoas que estão a consumir soja, em termos de consumo humano, mas a soja traz renda para a família. Então é preciso pensar nos diferentes atores e o segredo, eu acho que não é excluir ninguém da cadeia, é, pelo contrário, incluir todos os atores e ver o papel de cada um e talvez trazer políticas que possam ser inclusivas para todos os atores. Mas nesta questão de sementes, o Ministério da Agricultura considera estar a fazer o suficiente? Eu penso que sim. O papel, acho que estão aqui os colegas do setor, acho que podem dizer, há muito trabalho que está a ser feito nessa área. Agora, é sempre a questão de... O material que está a ser desenvolvido é um material procurado. Eu posso dizer que se compararmos com os países vizinhos, por exemplo, que estão a usar milho e variedades melhoradas de milho, né, que nós até hoje, as nossas variedades provavelmente chegam a ter 2,5 toneladas por hectare. Comparado com o Quênia, que anda nos 4, 5, comparado com a China, que anda nos 7, 8. Está a imaginar a distância. Mas há também aspectos culturais a tomar em conta. Por exemplo, a resistência e a adoção destas variedades é um fator histórico que, se fôssemos aqui a contar, quer dizer, precisávamos de alguns antropólogos, sociólogos, para perceber o comportamento dos nossos produtores. O preço desses insumos também. A semente ainda chega a um preço que não é acessível ao nosso pequeno produtor. Então, há alguns aspectos que precisamos de empacotá-los quando estivermos a fazer análises desta natureza, né? Muito obrigado. Peço para colocar, quando passamos o microfone para frente, o outro microfone, peço para... Obrigado pelo convite. Eu chamo-me Rafael Waiani, sou investigador. Eu queria associar-me aos colegas para dar a minha perspectiva. Eu creio que o que os colegas disseram, quase todos disseram verdades. Eu queria somente adicionar um vetor aqui, que é o vetor do conhecimento. Antes de falar de conhecimento, quero falar de investimento. Uma coisa que falta, ou que faltou nos últimos 40 anos, são investimentos sustentados na área da agricultura. Investimentos, sobretudo, na área do conhecimento. O que separa os que têm uma agricultura transformada e os que não têm agricultura transformada é, sobretudo, o conhecimento. E aqui é importante não só o conhecimento dos cientistas, mas também dos pequenos produtores, dos médios, produtores médios. É isto que faz a diferença. Para além do conhecimento, naturalmente, investimentos do governo têm que ir para a área de incentivos. Se tiverem conhecimento, incentivos, investimentos corretos em infraestrutura, os tais 6 Is, inovação, incentivos e os outros, as pessoas são capazes, como esta senhora aqui, de transformar a areia em ouro, a areia em comida, que todos nós precisamos. Mas nós não temos estado a fazer estas intervenções de forma sustentada. É por isso mesmo que a colega Anabela falava aqui dos níveis de produtividade que nós temos. Baixíssimos, comparados com qualquer outro nível. Então, temos que investir, sobretudo, na área de geração de tecnologia. E aqui, os nossos investimentos nessa área são extremamente baixos e preocupantes. É por isso que não temos essas variedades de alto rendimento, não temos os incentivos corretos, o tal ambiente propiciador para que as pessoas possam pegar nas sementes, colocá-las em empresas de sementes e andarem para frente. Nós não temos as sementes, temos que ir comprar fora, como dizia o outro colega, porque as nossas empresas de sementes não estão a funcionar. E não estão a funcionar porque não há o tal ambiente propiciador. Quando se lança um concurso de sementes, as pessoas vão onde aparecer com sementes agora, amanhã. Onde é que tiveram tempo de cultivar essas sementes? A cultura de uma variedade de semente leva pelo menos 6 meses.
Como é que as pessoas respondem imediatamente com semente se não houve uma previsão? Falta esta previsibilidade que só pode ser dada pelos sinais ou mandados pelo governo ou pelo mercado. Eu queria parar por aqui para dar a opinião aos outros. Obrigado. Poxa, obrigado. Vejo o microfone desse lado. Cássio Mejivá, agricultor no Choque. Não sei, Sr. Cássio. Felizmente eu tenho acompanhado muitos debates, tenho sido envolvido em muitos debates e como agricultor gostaria de sentir os resultados desses debates. Então, o que eu estou a notar como falha é que devia existir ou haver uma espécie de aquilo que chamam os geólogos ouvido elétrico, que é aquilo que se monta para monitorar os sismos. Então, depois de se colocar esse ouvido, então há uma equipe de especialistas prontos para agirem, prontos para recolher sinais e agirem. E nós estamos a promover debates, não temos um dispositivo, não temos qualquer coisa que está atenta a esses sinais e agir. Então, para mim, essa é que é a grande falha. Nós estamos na era de debates. Agricultura representado, que é mesmo para colher essas abordagens. Acredito que em torno dessas abordagens o Ministério da Agricultura reflete, não? Mas eu queria que fosse formalizado. Hoje temos uma equipe aqui, amanhã temos outra. Eu queria, a nível da nação, tipo, vamos supor assim, uma instituição de expansão que está atenta a todos esses sinais e agir. E todos nós termos o conhecimento que, olha, aquele debate produziu este efeito. Para mim é isto que falta. Mas teria uma questão concreta para o nosso painel? Bom, a questão é que há muita coisa que se fala, boa, com experiência. Eu no terreno tenho muita experiência. A nível de país, há muita experiência. Todas as experiências convertem para o país. São conhecidas. E a gente diz que são boas experiências. E por que a gente não pega? Eu vou citar alguns. Há um workshop que houve no Xaxai que envolveu agricultores do Limpopo e da África do Sul. Um painelista disse assim, na nossa terra lá, identifica-se as necessidades de carne, de alimentos, e o governo não quer lá saber dos custos. Ele quer os resultados, quer disponibilidade daqueles alimentos. Não interessa os custos. E nós fazemos isso. No Brasil, a Embrapa, por exemplo, entra lá para dentro do país, onde ninguém chega, encontra agricultores, encontra produtores, ele ampara, coloca lá técnicos, coloca lá especialistas, capacita, dá infraestrutura, recolhe aquela produção, ensina como apresentar produtos de boa qualidade, ensinam como encaminhar aqueles produtos para os mercados e aquela gente ali tem renda, tem boa vida. E nós conhecemos e fazemos aqui, ali no Bobol, ali, tem aquelas senhoras ali que produzem boa cenoura. Bem, muito obrigado, Sr. Chivá, sobretudo por ter saído de Choque na província de Gaza para juntar-se ao nosso programa e deixar aqui a sua contribuição. Eu queria dar esse exemplo, mas... Muito obrigado. Bem, sim, faz favor. Posso dar só um comentário? Deixe-me dizer que acho este debate muito deprimente, a começar logo pelas primeiras intervenções, que foram como que uma romantização da nossa história, e claramente terminando no meu colega que olha e diz que nós estamos aqui a fazer terapia psicológica, porque de facto, de uma maneira geral, a gente faz estes debates, mas ninguém de direito toma conta dos assuntos. Eu gostaria de referir que acho que a única maneira, no contexto da celebração dos 40 anos de independência, a única maneira de ser otimista é nós termos uma atitude diferente perante os nossos erros. E reconhecer que nós erramos tremendamente. Tremendamente. E basta referir os exemplos que nós temos. Nós herdamos um país que era o primeiro produtor de caju.
Ok, depois pode dizer que fomos gato por lebre, mas um país que deixa cair, deixa de ser o primeiro produtor, e hoje vimos o Vietnã a ser dos principais produtores, é triste. Nós éramos o maior palmar do mundo. Onde é que está o nosso palmar hoje? Dizemos, foi a doença. E a gente tem uma atitude realmente muito fatalista, porque é a doença, ou é porque é a calamidade, ou é porque é esta coisa. Então, parece-me que a única atitude de ser positiva é nós reconhecermos que o mal não está nas calamidades, o mal não está na doença, o mal está na nossa atitude e no nosso conhecimento, na nossa incapacidade de lidar com o assunto. E sobre este assunto eu penso que nós temos realmente um desafio tremendo. A produção per capita, agrícola per capita em Moçambique, ainda está abaixo antes de 1960. Ou seja, nem em 1970 está. Isto é trágico para uma população que não vai deixar de crescer e que a única maneira seria aumentar a produtividade. E nós há anos que andamos a falar que a produtividade é baixa, que não baixa. Portanto, isto coloca realmente um desafio tremendo, no sentido em que, sim senhora, nós aumentamos a produção, mas quando olhamos, por exemplo, para a Zambésia e vimos que em 1975 tinha 180 mil cabeças de gado e agora tem ainda 30 mil, não dá. Então, penso que o Rogério Manuel colocou o ponto sobre a produtividade. Penso que este senhor colocou a questão da agricultura comercial. E o nosso desafio é este. Sim, senhora, nós temos na Constituição que a agricultura é a base. É a base, mas é a base do nosso subdesenvolvimento. Neste momento, não é do nosso desenvolvimento. Portanto, nós estamos num desafio entre desenvolver ou subdesenvolver. E as ações que até aqui temos feito é mais no sentido do subdesenvolvimento, da reprodução do subdesenvolvimento, do que desenvolvimento. E eu acho que é fundamental que, neste contexto, nós nos desafiemos a nós próprios, no sentido de ver se conseguimos ganhar tempo para recuperar. É verdade que temos alguns exemplos de sucesso e acho que merecem ser referidos. O caso do açúcar, o caso da banana. A banana é um caso espantoso, eu estive a olhar os números. O caso da soja, mas temos uma incapacidade geral agrícola de responder às necessidades da nossa população, e isto nós não podemos ficar contentes e ficarmos aqui a enganarmos e a dizer que não, que está mais ou menos. Não está mais ou menos. Obrigado, muito obrigado. Penso que encerramos, ou seja, vamos observar o nosso último intervalo. Voltamos na terceira parte para mais uma intervenção na plateia e devolvemos a palavra para o nosso painel principal para poder responder e comentar as questões aqui colocadas. Até já. Estimado telespectador, voltamos à terceira e última parte do debate da nação, que olha para os 40 anos da independência em Moçambique, avanços e desafios que prevalecem no setor da agricultura. E iria, nesta última parte, dar a palavra aí ao Dr. Rajendra de Souza, que eu vejo já com o microfone, para um breve comentário. E se faz favor, doutor. Muito obrigado por falar nesta altura do campeonato, já fica complicado. Mas a questão fundamental que se nota aqui é que as pessoas falaram com paixão, porque a agricultura lhes toca, né? Toca no seu dia a dia. Mas a agricultura também tem um grande problema, é que as pessoas que estão nos prédios, que têm jardim ou que têm duas plantas, pensam que sabem fazer agricultura, que querem dar opinião sobre a agricultura, porque tem uma planta de piripiri ou tem uma planta
uma rosa acham que são agricultores. Bom, eu não tenho solução para tudo quanto se colocou, mas me parece que temos que olhar para os 40 anos. É verdade que a história tem que ser feita de longe, mas 40 anos já são suficientes. E esses 40 anos olhar um pouco por onde passamos, não é? É verdade, nós íamos ao choque buscar o se não fosse eu, com coluna, mas eu pergunto, isso é economia? Bom, então é para dizer que todas estas transformações ao longo dos 40 anos foram necessárias. As experiências que houveram, pronto, vão ficar para a história, mas o Rogério levantou a questão principal. Eu vou pegar nele para desenvolver. Ele dizia assim, nós fazíamos e não pedíamos nada a ninguém. O que nós estamos a ver aqui, o PENISA, PENIP, o que mais? Aquelas duas coisas que houveram do institucional. Já repararam que estamos a discutir cidade? O PENISA é Ministério da Agricultura, o MONAP era Ministério da Agricultura, o PROAGRI 1, 2, Ministério da Agricultura. Eu não sei se há algum camponês do setor familiar aqui para lhe perguntar se já chamou o Estado para alguma coisa. O que é que eu quero, onde é que eu quero ir com isso? É que nós, a nossa mentalidade centralizada, a nossa mentalidade de Estado, é que nós queremos fazer tudo e no fim do dia não fazemos nada. Nós queremos distribuir semente, nós queremos dar vacina a gado, nós queremos dar a galinha, nós. Somos nós que estragamos as coisas. Um, não sabemos fazê-las, e dois, eu vou só lembrar-me de um professor meu. Quando eu cheguei para estudar, eu tinha aprendido a cartilha aqui. E a cartilha qual era? Falta de quadros. Ele olhou para mim e disse assim, Rogério, se tu não sabes correr, gatinha, e não venhas aqui dizer que queres correr, não tem quadros, faz a dimensão dos teus quadros. E nós fizemos o PPI a dimensão de quem? 120 mil hectares, nem Estados Unidos tem. 400 mil hectares, quem tem farma de 400 mil? Então estão a ver que, pegando um pouco na história, se mostra que o nosso debate é puramente urbano. O camponês nunca desapareceu, com ou sem apoio, ele existe aí. O nosso maior erro é fazer políticas para os pequenos e médios e dar-lhes espaço para trabalhar. Esse que vendeu semente sem germinação deve apanhar 10 anos de cadeia. Semente sem germinar. É um crime. Eu estou no grande debate, que é formação bruta de capital e crédito. Crédito é complemento. O nosso problema na agricultura é formação bruta de capital. Quem não tem trator precisa de ter acesso. Quem não tem isto precisa de ter acesso. Quando ele sair daquele nível de produção, vai ao banco para pedir o complementar. Só para terminar, para dizer aqui ao meu amigo, que a cópra da Zambésia foi feita pelo rei da Noruega, não foi pelo mercado. Portanto, quando se plantou a cópra na Zambésia, foi o rei da Noruega que mandou plantar. Naquela altura o mercado era zero. Fechando, nós temos que respeitar as leis do mercado, porque são o sinal que quer
copra, que quer, o que é que o doutor Carrilho disse? Quer soja, quer paprika. Essas são as comunicações de mercado. Nós, Estados, concentremos o esforço, chamemos o nome que quiser, PENISA, o que for. Concentremos o esforço em ajudar o pequeno e criar condições ótimas para o médio e grande privado. Doutora Santos, a Maragra do açúcar não precisa do diretor nacional de economia, não precisa dele. Eles sabem fazer açúcar e obrigado. Muito obrigado. Bem, iria mesmo em jeito de comentários finais para comentarmos e responder algumas questões aqui colocadas. Diziam o painel que estamos com uma abordagem romantizada, que tínhamos que ser ousado na colocação. Entendi que essa ia para o doutor Carrilho. Eu acho que nós não estamos a fazer uma sessão de psicoterapia. Todos nós estávamos juntos nisto aí. Não estou a falar uma coisa que nós não estávamos lá. Incluindo o Antônio Francisco também estava lá. E o facto é que nós não fazemos as coisas que queremos fazer, nós fazemos as coisas que podemos fazer. Quantos de nós aqui é que já dissemos que em todos os países houve apoio à agricultura, sobretudo aos pequenos? Quantos de nós já dissemos? Tentamos ou não tentamos fazer? Conseguimos? Aquela pessoa que dá o dinheiro é que te diz o que é que você faz. Portanto, essas coisas, é preciso termos um certo cuidado. Nós tentamos fazer isso aqui, várias vezes, e não foi fácil fazer. Inclusive, estamos aqui a falar sobre o PROAGRE, nessa altura se tentou também fazer apoio direto ao agricultor. Não foi fácil. Portanto, era para dizer que, de novo eu volto, não vamos refazer a história, esquecermos de algumas coisas em que nós participamos também. Na verdade, mas eu penso que o essencial é verdade. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros, mas nós temos que reconhecer que tínhamos que ter um certo ritmo para avançar. O que diz o Rajendra tem razão, quer dizer, foram necessários esses 40 anos. Isto foi necessário. Não é? Agora, eu creio também, isso, queria apoiar o deputado Mucanhê, temos que ter leis, de facto. Como é que se resolve esta coisa do apoio ao pequeno e ao médio agricultor? Alguém tem que tomar uma decisão sobre isso. Já se avançou. Também é preciso não dizer que foi tudo errado. Já consegui. Agora, hoje, temos a Assembleia a aprovar-nos quase 10% de orçamento para a agricultura. Isso é um avanço. Isso não era assim. Isso não era assim. Agora, estamos a ir, se não acelerarmos um bocadinho o nosso passo, vamos ter problemas. O aumento da população, a degradação da nossa fertilidade vai nos dar problemas. Não é? Portanto, temos que fazer algumas coisas destas. E, portanto, este era o aspecto que eu queria falar, respeitarmos os nossos ritmos, respeitarmos as leis do mercado e aprendermos a ter coragem de tomar as medidas que julgamos que são necessárias, mesmo quando arreliam certos lugares. Se nós achamos a agricultura é assim tão difícil de fazer, nós sabemos mais ou menos o que é que temos que fazer, só que nem sempre podemos fazer. É verdade que não produzimos piripiri, mas banana podemos piripiri, podemos produzir. E eu penso que se nós conseguirmos dar a prioridade às culturas alimentares, essencialmente, e a outras, não necessariamente as culturas alimentares, mas também a culturas de exportação, respeitarmos as leis do mercado, termos a capacidade de intervir, vamos lá. Portanto, o que eu estava a defender era que estamos a fazer uma abordagem assintótica, como se costuma dizer, estamos a ir aproximando do ponto certo, que é o que é que vamos fazer para o futuro. E é isso que eu acho que é correto. O Givá disse uma coisa que é esse ouvido elétrico, temos que ter esse ouvido elétrico. E o ouvido elétrico, de facto, é o mercado
mas também o Estado, os deputados, a população. E tudo isso, Givá, todo esse resultado que está a ver aqui, de que antes éramos extremamente socialistas, depois extremamente capitalistas, e agora estamos mais ou menos, isto é o ouvido elétrico a funcionar. Obrigado. Muito obrigado. Firmino Cabelo, por favor. Sim, também quero responder a algumas perguntas. Mas antes de responder, quero dizer o seguinte. Quem está a nos ouvir lá fora são os agricultores, os comerciantes, são também algumas empresas privadas. Eles estão cansados de ouvir essas nossas canções de política, estão cansados de ouvir estratégias, estão cansados de ouvir essa lenga-lenga toda. O que é que eles querem? Os agricultores familiares querem produzir. Por isso apoio quando ouvi, acho que foi o meu amigo aí, a falar de semente. Não há mercado de semente, acho que também a senhora também ali falou, Anabel. Semente, não há semente. Esse milho que estamos a falar, talvez essas variedades de polinização aberta, que nem dá 1 tonelada por hectare. Não é isso que vai acabar a fome. Não é isso que vai trazer o bem-estar. O que as populações, o setor familiar quer são boas sementes, insumos de produção. Querem ter pequenos multicultivadores, querem ter serviços à disposição ao seu local lá. O nosso problema, não fazemos aquilo que falamos. Está a lei da agricultura já há 6 anos. Até hoje não está lá. Por isso que alguém vende semente que não germina. Aldrabô não é semente, aquilo é grão. É por isso que nós vamos comprar tratores 200, 300. Estamos a tentar fazer serviços. E não há setor privado para fazer isso. Mas os carros não compramos. Alguém disse aqui. Vai o setor privado, vai comprar. Como é que consegue comprar? É que existem mecanismos institucionais, existem leis como trazer um carro usado. Não existe lei como trazer o trator. Vai pagar um imposto que não vai conseguir vender o trator. Há este problema de insumos e fatores de produção, que alguns poderíamos nós fazermos. Há alguma lei sobre isso? É que ninguém vai fazer. Esse milho que está a falar a senhora, o milho é uma cultura deficitária, é uma cultura de pobre. Portanto, nenhum comerciante vai fazer milho para ficar rico, porque não vai ter lucros, vai ter prejuízo. O setor familiar vai fazer. A segunda direção que nós estamos a ter. O que nós fazemos para capacitar o setor privado, pequenas e médias empresas, criar condições para que elas possam vender boa semente, para que elas possam comprar o produto, para que elas possam fornecer os insumos. É isso que nós não fazemos. Por isso eu estou de acordo com o presidente do CTA. Fazia-se antigamente, mas lá no Choco havia infraestruturas institucionais, sociais e até administrativas, que operavam em sintonia. Hoje em dia, a administração não funciona em sintonia com os comerciantes de semente, a legislação não protege o agricultor, a cadeia alimentar, a cadeia de valor não funciona. Por isso mesmo que não temos. Portanto, estou desse lado. Sobre o romancismo, algumas vezes é preciso romantizar para poder atacar matequenha que está lá. Porque se você chegar a apertar matequenha, é capaz de nunca tirar aquela matequenha. É preciso ir devagarinho. Aquilo que nós fizemos foi enquadrar o debate. Foi dizer, para nós debatermos este assunto de 40 anos, temos que ter alguma estrutura. Porque há muitas coisas. Aquilo que era a estrutura da agricultura há 40 anos é diferente agora. Aquilo que era a conduta da agricultura é diferente agora. Aquilo que é o desempenho hoje é diferente. Por que não fizemos isso? Não há tempo. Se eu tivesse 1 hora para falar, poderia dizer na gestão da agricultura, em termos de planificação, organização, direção, integração de recursos. Iríamos ver bem. E é isso que querem ouvir as pessoas. E às vezes vocês, jornalistas, trazem perguntas que nos desencaminham. O romancismo que ele está a falar veio convosco. Vocês é que trouxeram. Outra coisa que acho muito importante que levantou, acho que foi a Anabela outra vez, mercados. Mercados. Não só mercados de produtos manufaturados, mas precisamos de mercados de fatores de produção, de insumos de produção, regulados na lei, como é o orçamento. Vocês foram ver a estrutura do orçamento do Estado. De agricultura praticamente não traz nada.
Por isso que precisamos da lei da agricultura, que vai trazer os tais elementos de alguém que vai trazer boa semente. Há esta questão que normalmente do conhecimento. Sabe, há muito conhecimento lá no campo. Os agricultores familiares têm conhecimento. O que lhes falta são as ligações. Falta a cola para ligar os conhecimentos e entrarem no mercado. Os agricultores utilizam aquelas sementes porque não querem utilizar as outras, porque depois não têm produtos para combater a praga, as doenças. Mas aquela variedade que eles têm é tolerante. Aquela variedade que eles têm, sabem que, em vez de fazer só numa única época, podem fazer ao longo de 6 meses. A semente que eles têm, tem semente para abril, para maio, para junho, e assim tem garantia da segurança alimentar. O que o Estado deve fazer agora é criar condições para que o setor privado agora trate de pequena e média empresa. É preciso criar condições para que os mercados funcionem e a legislação funcione. Sabe, esses que andam a vender semente, não é só isso. Se tivéssemos tempo, eu daria exemplos. Sim, mas já estamos mesmo... Por isso mesmo, não romantizamos. O que nós fazemos é tentar cortar algumas arestas e darmos aquilo que eu chamei de moldura analítica para nós podermos ir. Mas precisamos de fazer. Falamos muito, fazemos pouco. E eu, às vezes, critico os colegas aqui, está aqui o Matula. Há vezes que eu digo, esse pró-savana começaram mal, e às vezes discutimos. E ele diz, o que fazer? Há uma semana atrás, deixaram eles lá, saíram os agricultores. As percepções. É preciso começarmos das preocupações das pessoas e resolvermos primeiro essas preocupações para a agricultura andar. Muito eu penso que o pró-savana é assunto para outros debates. Doutor Matula, por favor, mesmo em jeito de comentários finais, mas esta questão da semente pareceu-me preocupante. Muito obrigado. É sempre interessante participar nesses debates, particularmente para mim, como representante do Ministério da Agricultura, porque é também nesses debates que a gente busca ideia, busca iniciativas, busca experiências. Todos nós aqui fazemos agricultura, como alguém ali dizia. E a maior parte das coisas que foram referidas aqui, coincidentemente ou não, resultado também destes debates, a maior parte das questões que foram aqui colocadas fazem já parte daquilo que são as prioridades do Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário, incluindo do Plano Quinquenal do Governo para os próximos 5 anos. Estamos a falar da questão das sementes, estamos a falar da questão dos fertilizantes, mas também estamos a falar de questões de como é que nós podemos fazer a organização espacial do nosso processo produtivo. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje é que temos um agricultor, um pequeno produtor, totalmente disperso. Para nós racionalizarmos as nossas intervenções, por exemplo, é preciso pensar na organização espacial, da maneira como fazemos a produção. Quando nós apresentamos a proposta, por exemplo, de estabelecimento de centros de serviços, tem em vista também a organização espacial do processo produtivo. Mas, doutor, existe algum mecanismo, nesta altura, para responsabilizar os revendedores, o vendedor de sementes que depois não germinam? Há perspectiva em relação a isso? Como é que o Estado lida com esta situação de semente? Olha, não tenho a certeza que se há uma legislação específica de punição de quem vende semente trocada. Agora, o facto é que há uma legislação sobre sementes no país. Agora, o ponto é que também a solução não pode parecer que a gente tenha que ter lei para tudo e mais alguma coisa. Alguém vendeu um produto que não corresponde àquilo que prometeu a um preço X, não tem que haver uma lei de punição específica do vendedor de sementes. Temos que recorrer aos mecanismos todos que existem para punir alguém que vende gato por lebre. Agora, será que as instituições do Estado, não é, estão capacitadas para fazer essas intervenções? Muitas das vezes, a nossa capacidade institucional de fazer o enforcement daquilo que é a legislação deixa muito a desejar. Este, para mim, é um caso de burla e há legislação neste país para ser punido. Mas, nesta altura, o Ministério da Agricultura cria alguma capacidade para prover sementes no país, sobretudo nessas áreas prioritárias que foram referidas?
A nossa concentração na questão de semente reside fundamentalmente na produção de semente básica. Aquela semente que depois tem que estar disponível para o setor privado transformá-la em semente certificada, em semente melhorada. Portanto, consideramos a parte da semente básica como uma parte que faz parte das responsabilidades do setor público. E um dos objetivos é exatamente massificar a produção e disponibilidade desta semente básica, a partir da qual as empresas intervêm e produzem semente para o mercado. Obrigado. Dr. José Manuel, mesmo em declarações finais. Obrigado. Bom, a agricultura não é uma coisa pequena. E para se debater assuntos relacionados com a agricultura em 1 hora de tempo é quase que impossível. Mas estes e outros assuntos nós temos na matriz do setor privado que estamos a discutir com o Governo. Mas eu devo dizer mais uma coisa aqui sobre a agricultura. A tendência do financiamento pela banca comercial para a agricultura, a tendência é de descer. De 5% passou para 2% neste momento em que nós estamos. Portanto, isto está crítico. A questão da agricultura está crítica. O outro aspecto que eu gostaria aqui de dizer, dos 36 milhões de hectares que eu falei aqui, eu gostaria de deixar aqui bem claro que milhões de hectares estão nas mãos de pessoas que há mais de 20 anos ou 15 anos não fazem absolutamente nada. Vais para o campo e encontras árvores com um diâmetro de mais de meio metro. Há pessoas que querem. Outra coisa que eu deveria aqui dizer, que devo dizer mesmo, é que esta lei que nós temos desencoraja o setor privado para o investimento na área da agricultura. Qual lei? A lei da consulta à comunidade. Não há empresário nenhum com seu dinheiro que há de sair para ir sentar no campo embaixo de uma árvore e falar com a população, dizer que estou a pedir este terreno para eu fazer a agricultura. Há de ir o Rogério, há de ir outra pessoa, pronto, que quer alguns hectares, mas aquele que quer fazer agricultura a sério, que tem o seu dinheiro para investir, nunca há de ir sentar embaixo de uma árvore. O governo tem que ver a situação da terra neste momento. Temos uma lei que 5 anos não usar a terra, automaticamente passa de novo para o Estado. O que é que está a fazer o Ministério da Agricultura? Bom, já mudaram os nomes, já é terra e outros. O que é que estão a fazer neste momento? Que fiscalização é que existe? Eu estou-lhe a falar de terras que estão há 25 anos sem produzir nada. Mas há pessoas que querem produzir. E as terras estão ali, tem dono. E ninguém chega lá. Portanto, o Ministério da Agricultura criou fundos, criou institutos, criou uma série de coisas que, olhando, fazendo esta radiografia que estávamos aqui a fazer, eu não vejo absolutamente nada em que ajudou na área da agricultura. Eu estou muito preocupado porque faço agricultura e gostaria que a agricultura voltasse a ser aquilo que já foi. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, queria agradecer a todo o painel pela presença e pelas ricas contribuições que deixaram aqui e a plateia também em torno deste debate que fizemos. Estimado telespectador, fizemos assim mais um programa Debate da Nação, o primeiro destes temáticos em torno dos 40 anos da independência nacional. Muito obrigado pela audiência e continuo com a restante programação da STV. Ataca Afeganistão.